Então, gente, ó, minha proposta hoje é fazer alguns exercícios com vocês, mostrar como resolve algumas coisas e tirar algumas dúvidas que pode ter ficado aí das aulas anteriores. Devido ao problema do portal, o que aconteceu? Eu tive um atraso em postar os vídeos, tá? Então eu postava o vídeo, ele dava erro lá, postava alguma coisa, dava erro. Ou então eu tentava entrar no portal e ele simplesmente não entrava, tá? Então por isso que vocês viram que eu mandei um monte de coisa hoje, porque hoje deu certo. Mas enfim, vamos lá, vamos ver algumas coisas que serão interessantes da gente saber pro nosso estudo, tá bom? Deixa eu deixar algumas coisas aqui. Olha só, então deixa eu só ver questões aqui que eu já não passei para vocês, só pra gente entender. Então tem um grau. Tá. Professor, e para enviar o trabalho vai ser como? O senhor quer que envie no Excel? Como é que o senhor vai querer? Não, aí a forma como vocês vão enviar independe para mim. Se vocês fizerem na mão, né? Tirar uma boa foto, uma foto de qualidade, mandar, tá Vai ser ok. na rua? Se vocês fizerem no Word, no Excel, em qualquer aplicativo que seja, mandar o PDF para mim, vai ser interessante. Eu não aconselho vocês mandarem, por exemplo, em doc, né? E nem em XLS, que se não me engano é a extensão do Excel, porque eu não uso o Word, tá? Eu uso outras ferramentas. Eu uso aquele online do Google Drive, a planilhas do Google, e uso. Na verdade, eu quase não uso esse tipo de programa. Então, o meu medo é só de vocês mandarem e não conseguir abrir, por exemplo. Então, se vocês forem mandar, eu aconselho salvar em PDF e mandar o PDF. Se vocês observarem, em qualquer aplicativo desses, vocês vão lá na barra superior, tipo esse programinha que eu estou mostrando na tela para vocês aqui, ó, e vai ter esse menuzinho aqui de cima, tá? Nesse menu, uma das opções vai ter em salvar como. E nesse salvar como aqui, você pode, claro, escolher para que ele salve em PDF. Nesse caso aqui é um aplicativo de imagens, então eu posso escolher entre PNG, JPEG e BMP, tá? Então posso escolher esses três aqui. Eu posso mudar de outras formas aqui, mas só deixando claro para vocês. Quando vocês forem, por exemplo, eu vou mandar no Excel. Tem como você ir lá e salvar como PDF, tá? Ou no caso, se algum de vocês, que eu acredito que não, mas se algum de vocês usar Linux, vocês podem exportar. E o exportar também gera as mesmas opções, tá? Mas aí provavelmente quem usa Windows não vai ter essa opção de exportar dessa maneira. Então, vão salvar como, salvar em PDF e depois vocês anexem para mim. Por quê? Porque pode ocorrer de não ser compatível, de eu não conseguir abrir. E em PDF não tem essa. PDF você pode mandar para celular, para notebook, para tablet, Kindle, qualquer mecanismo que abra PDF ele vai abrir, independentemente que seja o PDF, tá? A não ser que o PDF esteja corrompido, aí os detalhes. Então não tem erro. É mais Professor, difícil de errar. Diga. eu mandei hoje, só que tava em formato doc. Aí o que eu falo é o seguinte, o meu medo é só de eu não conseguir abrir, tá? Tem como enviar? Eu acredito que tem. Dá uma olhadinha, mas eu acredito que tem sim como reenviar. Aí, gente, é o seguinte, por exemplo, ó, caso vocês queiram deixar o microfone ligado, seja do celular ou do computador, notebook, existem algumas opções de vocês diminuírem o volume, tá? Então, quando vocês abaixam o volume, vocês conseguem deixar ele ligado sem que haja aquele barulho todo, porque microfone de computador, notebook, celular, eles são microfones muito sensíveis, então eles ficam altíssimos. Então, o barulho que acontece na casa do vizinho você consegue captar, tá? Então, eu, por exemplo, aqui no meu computador eu deixo em 20% só o volume dele, para não ficar muito alto, tá bom? Eu vou pegar uma lista de exercícios aqui, tá? Parte desses exercícios, os exercícios que eu passei para vocês eu não vou fazer, mas eu quero fazer alguns parecidos para vocês verem aqui mais ou menos como que faz. Eu acho que eu não passei o do PVC, eu acredito que eu não passei. Eu vou estar tentando fazer eles agora com vocês aqui, um dos exercícios aqui que é bem parecido, tá?
Alguns itens do enunciado dessa questão eu não vou fazer porque a gente não vai entrar nesse mérito, mas eu quero fazer alguns que são interessantes. Ó. Vamos lá. Então, a primeira questão que eu quero fazer com vocês é essa aqui, para a gente entender um pouco mais, né? A gente poder entender. Desculpem. Para a gente poder entender mais ou menos aí algumas informações que nós precisamos, tá? Deixa eu abrir aqui também. E deixa eu mostrar aqui, pegar aqui a tabela. Quando eu passei para vocês, né? O slide de tabelas, de outras coisas também, foi interessante porque eu mostrei para vocês basicamente como dado um determinado dado, a gente consegue então, uma aglomerado de dados, construir as outras coisas, construir o gráfico de frequência, construir as distribuições em forma de tabela. Foi isso que a gente viu lá no início, né? No segundo vídeo. Deixa eu pegar aqui. É a representação de tabela, como que a gente faz ela na questão da frequência, tá? Então, basicamente o que a gente tem que fazer aqui nessa questão? Deixa eu pegar daqui, ó. Os dados abaixo se referem ao comprimento de 31 canos de PVC vendidos em uma loja de material de construção. Então aqui ele está dizendo pra gente que os dados brutos em metros, tá? Ele fala de comprimento. Então observe o seguinte, ó. Temos várias informações como 19,5 metros, 20 metros, 14,1 metros, 16,1 e não estão ordenados, tá? Letra A é pedido para a gente obter a medida de posição e separatriz. De certa forma ele está pedindo para a gente calcular o valor mínimo, o valor máximo, média, moda, mediana, o quartil e o quartil 3, esse aqui a gente não vai ver, tá? Depois pede para a gente calcular a amplitude, variância, desvio padrão, esse aqui eu não vou fazer, tá bom? Esses que eu estou sublinhando a gente vai ver, tá? Não vou fazer o diagrama de ramos e folha, a gente poderia fazer, mas eu não vou fazer ele aqui. Mas a gente vai organizar os dados dessa tabela em uma tabela de distribuição de frequências, tá? Depois fazer o histograma e esse box plot aqui a gente não vai estar fazendo porque a gente não vai entrar nesse aspecto aqui da estatística, tá? Então basicamente, pessoal, o que nós temos aqui? Diferente das outras, digamos assim, diferente das outras questões que eu passei para vocês até agora, essas questões não envolviam máximo, mínimo, média, moda, nem nada, porque eu ainda não tinha falado sobre isso. Foi o vídeo que eu mandei, acho que ontem, e que eu mandei hoje o restante, tá? Que eu mandei por essa semana agora os vídeos de média, moda e mediana. O primeiro vídeo eu mandei enfatizando como geralmente a gente aborda no ensino médio, e os que eu enviei hoje são os vídeos mais voltados, assim, com uma pegada um pouco mais sofisticada, que seria do nível superior, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos começar fazendo a letra D, que é organizar essa tabela, tá? Em uma tabela de distribuição de frequências. Então a gente vai pegar aqui, por exemplo, ó, o menor valor, que se eu não me engano é o 10, tá? Então nós vamos ter o 10, depois nós vamos ter aqui, ó, 12,5, 12,3, então esse aqui vem primeiro, e aí nós vamos organizando a nossa tabelinha, tá? Na distribuição de frequências. Uma coisa importante, ó, o valor mínimo é 10 e o valor máximo é 20,3. Não, 20,5. Não, 22. Ó. Então nós temos aqui o 22, que é o valor máximo, né? O maior valor aqui. Caso eu não esteja vendo, pode ser que esteja outro aí. Então basicamente nós vamos montar uma tabela dessa forma aqui. Alguma dúvida até aí? Então eu vou construir a minha tabela da seguinte maneira. Ó. Vou colocar no meu X aqui e vou colocar no meu FI aqui, tá? Distribuição de frequência. Professor, por que o senhor vai colocar na horizontal? Eu vou colocar na horizontal só porque eu quero economizar espaço. Por isso que eu vou fazer na horizontal ao invés de fazer na vertical, igual vocês viram nos slides, tá? Por questão de espaço, a horizontal aqui eu vou gastar menos espaço. Então eu vou começar pelo 10, que é o menor valor. Então, ó, 10 é o menor valor. Depois do 10 vem quem? Só tem um 10, então a frequência dele é 1. Depois do 10 vem o 12,3. Eu não sei se tem 11, né? O 10, alguma coisa. Então, ó,
10 já foi, o 12,3 não tem, tá? Então a gente vai colocar que só tem um. Depois o 12,5. Também só tem um 12,5. Depois vai vir quem? O 14,1, certo? Deixa eu ver se tem. Ó, 14,1. Tem Ele 13, professor. tem 13? 13,8. Obrigado, 13,8. Se vocês puderem ver e me ajudar aí, vai ser legal. Ó, aí depois o 14,1, ó, ele se repete duas vezes. Tá? Então ele tem frequência 2. Deixa eu ver aqui. Vou silenciar aqui a Aline. Eu acho que é a Aline. Pronto, silenciei ela. O próximo é o 14,7, como vocês podem ver aqui, ó, ele só se repete uma vez, o 14,7. Tá? Depois do 14,7 é o 15,3. Deixa eu ver se não tem outro. Não, é o 15, tá? Depois é o 15. Depois vem o 15,3. Também só tem um. Só se repete uma vez. Depois o 15,5, eu acho que ele não se repete. Isso aqui é mais legal você fazer, claro, no Excel, tá? É mais rápido, mais prático. Depois nós temos o 16, ó, ele se repete duas vezes. No Excel acho que tem até algumas ferramentas aí que você consegue fazer isso de maneira automática. Depois do 16 tem o 16,1, que se repete uma vez. Depois do 16,1 vem o 16,3, que também só tem uma vez. Depois do 16,3 tem quem? Ó, nós temos 16,7 e depois 16,9, tá? Então, 0,7 e 0,9. Que no caso de 16,9 se repete duas vezes, tá? Ele tem aqui e tem aqui. A gente poderia também tentar construir, pessoal, uma tabela de distribuição de frequências com intervalos de 0 a 1. Por exemplo, o 10 até o 11, do 11 até o 12, do 12 até o 13, e assim a gente poderia construir uma tabela dessa maneira também, tá? O que talvez simplificaria algumas coisas pra gente. Bom, então essa aqui é a primeira tabela, eu vou continuar aqui embaixo, né? Só dando continuidade dela porque não coube aí na horizontal. Então vamos lá, continuando aqui, depois do 16,9 vem o 17. Então nós temos 17, 17,4 e 17,9. Então vamos lá, 17, 17,4 e 17,9. Os três com somente uma repetição, ou seja, a frequência deles é igual a 1. Depois do 17,9 vem o 18, né? Olha só, nós só vamos ter o 18,2 e o 18,8, então 18,2 e o 18,8. Depois vem na casa do 19, né? É o 19,5 que se repete duas vezes, tá? E o 19,7, como vocês podem ver aqui. Tá. Primeiro 19,3. 19,5, que se repete duas vezes, e depois o 19,7. Claro que se você fizer isso no Excel vai ficar tudo mais bonito, tá? Nós temos o 20. Ó, tem 1, 2, só um na verdade, o 20. Aí vai ser 20, o 20,5, depois o 22, o 20,3, o 20,5, o 22 se repete duas vezes, tá? Deu uma travada aqui. Esperar aqui. Então vamos lá. Vai ter o 20, se repete uma vez. O 20,3 que se repete uma vez, tá? Vocês podem conferir aí. O 20,5 que tem um também. E o 22 que se repete duas vezes, tá? E por fim, o 22 aqui que se repete duas vezes. Então essa é a tabela de distribuição de frequências
desses dados aqui. Não ficou tão legal por conta, claro que eu não estou utilizando aí uma tabelinha bonitinha. Então, basicamente, o que acontece é isso aí, tá? Eu vou tirar aqui, que eu estou gravando aqui no computador, então quero mostrar também no computador aqui como que ficou a distribuição de frequências aí, toda bonitinha, para quando vocês forem, se vocês forem ver o vídeo aí depois, tá? E aí, depois que eu tenho, já fiz a letra D, que é a mais chata, né, a maior, nós precisaríamos de construir um histograma. Como que a gente faz o histograma? A gente vai montar um gráfico, como vocês já sabem, né, que a gente tem que montar um gráfico aí. Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. Eu vou montar o gráfico, vou mostrar para vocês a gente montando o gráfico, tá? Muitas vezes acontece da gente, digamos assim, meio que se perder, né? Mas basicamente o histograma você vai escolher aí como que você vai fazer. Deixa eu pegar aqui a foto e mostrar para vocês o histograma aí para vocês, só para vocês verem aí basicamente o que precisa ser feito para chegar aí no resultado que a gente precisa, tá? Opa, shake. Então, aí vocês podem dizer assim, poxa professor, esse histograma ele vai ser chato, né? Porque tem muitos dados, tem muitos valores. De fato, quando você tem muitos dados, muitos valores, ó, o histograma ele vai ficar, simplesmente ele é assim. Nesse caso aqui, o histograma ele vai ser chato, por quê? Porque vamos lá, vamos começar do 10, tá? Então aqui nós vamos ter o 10. O 10 ele vai ter distribuição de frequência 1. E nós vamos ter aqui 1 e 2, né, no máximo. Então, por exemplo, no 10, o que vai acontecer com o histograma, né? De 10, por exemplo, até 12, a gente vai ter aí essa altura do histograma que vai ser 1. 12,3, todo mundo aqui vai ter 1. Quando chega no 14,1, a altura do histograma ele vai ser uma altura maior. Então, essa é a diferença da gente fazer, tá? Lembrando que a gente pode também utilizar o gráfico de segmento de reta vertical, tá bom? Como eu comentei com vocês, eu não vou fazer aqui, acho que vocês já pegaram a ideia, né? Você vai pegar o 10, depois o 12,3, depois o 12,5 e assim você vai reescrevendo aí até chegar no 22, tá? E aí vai construindo os gráficos aí bem bonitinhos. Mas vamos para o que eu quero mesmo fazer, que é o cálculo, pessoal, das medidas de posição em separatriz e dispersão de amplitude, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou recolocar a imagem aqui, sem risco nenhum, tá? Para a gente poder estar utilizando de maneira mais benéfica aí o gráfico, a tabela em si, para resolver a questão, tá? Deixa eu limpar aqui tudo, deixar bem organizadinho, bem limpinho aqui, para a gente estar utilizando o espaço aqui para resolver essa questão e mostrar para vocês como que nós calculamos aí os nossos dados, tá? Eu vou pegar aqui, vejam que na última aula, talvez vocês, eu acredito que vocês ainda não viram, né? Ainda não viram a aula que eu postei sobre média, moda e mediana. Eu vou estar mostrando para vocês aqui os prints das médias, tá? Então vamos lá. Então, o da média, pessoal, foi essa forma que eu mostrei no vídeo aqui. Claro que a média voltada aqui para uma ideia do nível superior, tá? A média, ela nada mais é do que ela é a soma, o somatório de todos os x dividido pelo número total de dados que eu tenho, tá? No caso, essa aqui é a média da amostra e não da população. Da população, um valor muito alto aí. Então a gente não tem os dados da população, a gente só tem aqui os dados referentes aqui a 31 canos PVC, tá? Então como que eu faço para calcular, por exemplo, o mínimo? Bem, o mínimo é bem simples, tá? Então, por exemplo, na letra A,
Vou até escrever aqui no cantinho porque vai caber aqui. O mínimo, pessoal, é 10. É 10 centímetros. Melhor, 10 metros, né? Como indicado ali. Esse é o menor valor de cano. O máximo, o maior valor do cano é 22. Como vocês podem ver aqui, né? Olhando para a tabela a gente consegue ver isso aí. E a média? Como que eu calculo a média? Bom, a média ela é representada pelo x barra, tá? E ela é igual à soma de todos os x que aparecem na minha tabela, nos meus dados, e dividido pelo número total de informações que a minha tabela, que o meu agrupamento de dados me indica, tá? Então, basicamente, eu vou somar tudo isso aqui. Eu vou pegar o 19,5 mais 20 mais 14,1 mais aí reticências aqui, porque eu não vou escrever tudo, né? 19,3 mais 16,9. Eu não preciso contar aqui porque a questão diz pra gente que tem 31 canos PVC. Então eu sei que o número total aqui de medidas são 31. Então vou somar tudo isso e dividir por 31. Claro que isso não é tão interessante da gente fazer na mão. A gente vai estar fazendo então aí via calculadora, tá? Deixa eu pegar agora, ó, eu vou parar de filmar aqui minha tela e vou mostrar a tela inteira aqui para vocês verem. Tá? Acho que vocês estão vendo agora a tela inteira. Vou pegar aqui uma calculadora. Ok? E com a calculadora aqui, ó, fazendo uso da calculadora, eu também vou pegar ela e vou mostrar no programinha que eu estou gravando. Vocês vão ver aqui, ó, estou gravando aqui. E aí deixa eu pegar aqui e abrir a tela inteira aqui, ó. Bom, pronto. Estou abrindo aqui a tela inteira. Agora todo mundo vai ver, né, vai ver isso daí. Então vamos lá, aqui os meus dados e usando uma calculadora eu vou somar todos esses valores aqui, ó, 19,5 mais 20 mais 14,1 mais 16,1 mais 10 mais 16 mais 22 mais 20,5 mais 15 mais 16,7 mais 22 mais 12,5 mais 16,3 mais 15,3 mais 16 mais 13,8 mais 19,7 mais 17 mais 14,1 mais 18,8 mais 12,3 mais 15,5 mais 14,7 mais 20,3 mais 17,4. É chato, mas é isso aí que a gente tem que fazer, tá? Por isso que nas aulas de estatística, quem estava fazendo comigo, eu aconselhei, olha, adquira uma calculadora científica porque é trampo fazer os cálculos esses cálculos aqui na mão, tá? Esse valor que eu encontrei aqui na calculadora, 524,3 é a soma de todos os dados da tabela. Só que esse valorzinho aqui eu vou dividir por 31, que é o valor de N, tá? Então vai dar aproximadamente 2,91. Desculpa, 16,91. De onde que eu tirei 2? Então esse aqui é o valor da média, tá? Essa é a média do tamanho dos canos. Então basicamente a gente está dizendo que todos os canos têm valor de comprimento próximo disso aqui. Como eu comento no vídeo, a média nem sempre é um valor muito interessante para a gente poder analisar. Por quê? Porque a média ela não indica tudo com precisão. Quando você tem valores muito abruptos, por exemplo, o 10, ó, e o 22 são dois valores que estão bem distantes do 16,91. Tá? Então, basicamente, eles estão a 6 metros de distância em relação à média. Então, por exemplo, valores como 16,3, 15, 19, 17, na verdade, estão bem próximos da média, mas 19, 22, 20, alguma coisa, 10, 12, são valores que estão bem abaixo, bem acima. Então, a média nem sempre é a melhor opção. Então, o que a gente faz? A gente tem outras medidas, como, por exemplo, a moda. O que é a moda, né? A moda, como o nome já deve sugerir para a gente, a moda é o que mais se repete, é o que é mais comum de aparecer. Então, olhando para nossa tabela, a gente vai identificar, por exemplo,
que o 22, tá? Deixa eu terminar aqui. Não sei porque toda vez que eu tô gravando esse programinha aqui, ele dá umas travadas. Então, olha só. Ainda não destravou, não. Deixa eu fechar algumas coisas aqui, que tem muita coisa aberta. Né? Acho que agora foi. Deixa eu ver se agora foi. Agora foi. Então assim, ó, você vai perceber que o 22 se repete 2 vezes. Quem mais se repete, ó? Ah, 16,9. 16,9 se repete 2 vezes também. Quem mais se repete 2 vezes? Aqui é o triste de eu ter apagado, né? O 14,1. Se eu não tivesse apagado, a gente teria esses valores aqui tudo já organizado pra gente, né? Que aqueles O valores. 16 também. 16 se repete 2 vezes. 2 vezes. Então é o seguinte, a moda é o valor que mais se repete. Caso não haja um único que se repita mais vezes, tá? Então a gente coloca todos aqueles que se repetem mais vezes como sendo a moda. Então, por exemplo, nós vamos ter a moda 1 como sendo, por exemplo, 14,1. Nós temos uma segunda moda, também que se repete 2 vezes, é o 16. Outro que se repete, agora eu vou chamar de moda 3, né? Esse aqui é a moda 2. A terceira moda é o 16,9. E por fim, uma moda 4 aí que é o 22, tá? Nesse caso aqui, a moda, ela indicaria o seguinte: vamos supor que isso aqui são os canos que as pessoas mais compram. Então, a moda indicaria para mim quais são os canos que as pessoas, a metragem de canos que as pessoas mais levam para casa. Então, isso me diria o seguinte: olha, é interessante eu ter já essas metragens com um pouco, ó, tem o 19,5 também, ó, acabei de encontrar aqui, ó. Então ele também é moda, tá? Então seria uma quinta moda. Se tiver outros aqui que também se repitam, tá? Farão parte da moda. Se tiver um aqui que se repete 3 vezes, uma medida que se repete 3 vezes, aí ela é moda sozinha, tá? Nesse caso aqui, acho que não tem nenhum que se... quando a gente fez a tabela, não tinha nenhum que se repetia 3 vezes, tá bom? Então a moda é o valor que mais se repete. E quem é a mediana? Bom, pessoal, a mediana ela tem a seguinte característica. Deixa eu abrir aqui o meu cálculo aqui, a minha planilha. Agora eu vou apelar para a planilha, né? Porque aí vai ficar mais sussa para a gente aqui observar numa planilha, tá? Deixa eu pegar aqui e dar um zoom nesse trem aqui primeiro, porque senão não tem quem enxergue esse trem. Desculpa. Então vamos lá, o que a gente tem que fazer? Nós vamos pegar os nossos dados e vamos organizá-lo de maneira crescente, tá? Igual a gente estava fazendo antes. Ó. O 10, depois do 10 vem... Eu vou colocar todos os valores aqui, eu vou ver se eu consigo pedir para ele organizar para mim. Ó. O 19,5, o 20, 14,1, 16,1, o 10, o 16... o 22, o 20,5, o 15, 16,7, o 22, o 12,5, 16,3, 15,3, 16, 13,8. Aí eu vou colocar tudinho aqui, tá? É um trabalho meio maçante, meio chato, mas essa parte tem que ser assim mesmo, tá? Não tem como a gente correr aí dessa parte chatinha, burocrática de estar fazendo os cálculos dessa maneira. Porque se não é no Excel digitando, é numa calculadora ou na mão mesmo, no caderno, né? Você digitando no caderno, escrevendo no caderno isso aqui. Que dessas opções é a pior de todas, né? 18.2, 16.9, 9.3, 16.9. Pronto. Deixa eu diminuir aqui.
que diminuindo, né, nós conseguimos ter as informações aqui. Agora deixa eu ver se eu consigo colar especial, ó. Texto, números, beleza. Mas ele não fala aqui, né? Dinheiro, valores, transpor não. Eu quero colar, mas em ordem, mas não vai ter aqui. Então vamos lá, vamos organizar aqui. Então, eu já sei que o 10 aqui tem que ser o primeiro, né? O 10, depois do 10 é o 12. Então deixa eu organizar aqui, ó, 12,5. Mas antes do 12,5 tem outro, tem o 12,3 aqui. O 13,8. 14, então nós temos aqui o 14,1. Esse aqui também. 15. Temos o 15 inteiro aqui, então deixa eu pegar esse carinha e trazer para cá e colocar o outro 15 aqui. O 16, não, nós temos o 15,5. Aí nós temos o 16, que se repete aqui duas vezes. Depois nós temos 16,1. Eu vou pegar esse valorzinho aqui, vou colocar um ao lado do outro aqui para ficar melhor. Depois nós temos 16,3, o 16,7, 16,9. Então eu estou fazendo esse eu estou me dando esse trabalho aqui só para, digamos assim, poder analisar no final sem errar, tá? 17,4. Eu acabei de ver que o 14, ó, então eu vou pegar esses aqui tudinho, vou transferir um para cá. Para cá e vou colocar esse 14 aqui. 17,4, temos o 17,9. Depois o 18,2, é isso mesmo. 18,8. 19,3. Depois o 19,5. Por sinal se repete duas vezes. Diminuir um pouco aqui para caber todo mundo. 19,7. E aí vai sobrar esses aqui. Deixa eu organizar aqui. Depois eu mando para lá. Então 20. Esse 22 eu vou deixar aqui. Esse aqui eu vou trazer para cá. Esse aqui eu vou trazer para cá. Isso aqui é só para organizar, então não tem tanto problema não. Então aqui são os nossos dados, pessoal, organizadinhos, tá? Bem simétricos aí. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem, ó. Então diminuindo aí nossa tabela. Ela vai ficar assim. Eu vou diminuir um pouco mais o zoom só para caber todo mundo aqui, ó. Então essa é a nossa tabela aqui, ó. Aí vocês vão perceber o seguinte, ó. Esse aqui seria o nosso x1, esse o x2 e assim sucessivamente. Eu vou contar aqui quantos tem. A gente sabe que tem 31. O que é a mediana, pessoal? A mediana é a metade. É a metade do que eu tenho. Então vamos supor o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2. Eu vou fazer o contrário aqui, ó, para vocês perceberem aqui, ó, 3, para vocês verem aonde é o ponto central, ó. Tá vendo aqui? Ó, esse aqui é o ponto central. Tem 15 para a esquerda, 15 para a direita. Então esse carinha aqui, o 16,9, ele é o meu ponto central. Observe que eu separei bem no meio para deixar isso claro para vocês, ó. Esse carinha aqui é o meu ponto central, 16,9, porque eu vou ter 15 para a esquerda, 15 que antecedem e 15 que sucedem o 16,9. Então a resposta para essa questão aqui, o valor da mediana, é a mediana desse valor. A moda, eu vou colocar MO, tá? Eu esqueci. MD vai ser a mediana. Desculpem aí essa confusão de letra, tá? A mediana ainda vai ser 16,9. Esse vai ser um valor bem próximo aí
que vai separar a nossa tabela, nossos dados, em duas vertentes de mesmo comprimento aí. No caso de 15 para a direita e 15 para a esquerda. É bem interessante porque essa mediana aqui deu bem próximo, pessoal, da média, tá? Bem próximo mesmo. Diferença entre as duas é só aí 1/10, né? De diferença entre elas. Então, é interessante aí. Diga. E se a minha quantidade de elemento for par e os dois valores forem diferentes? Vamos supor Quando eu chegar no... Vamos supor que isso aqui fosse o nosso valor, tá? Então, se for o 16.7, o 19 e o 16.9, o que você faz? Você pega os dois, 16.7, soma com 16.9 e divide por 2. Você faz a média dos dois, tá? Você vai somar e dividir por 2. Nesse caso aqui, se você parar para pensar, se você pega 1/10 daqui e joga para cá, vai ficar 16.8, né? Para você equilibrar os dois aqui. Então, aí a média seria 16.8. É você pegar os dois, deixa eu pegar a calculadora aqui para mostrar para vocês, né? É pegar o 16.7 mais o 16.9, somar os dois e dividir por 2, 16.8, tá? É o que a gente faz quando o número de informações forem par e não ímpar, como a gente acabou de ver nesse exemplo. Essa é a única diferença aí entre eles. Agora eu me perdi, não sei mais nem onde é que eu tô. Ah, tá. Achei. É esse aqui mesmo que eu queria ver. Bom, então assim que a gente calcula média, moda e mediana, tá? Isso aqui, por mais que lá na fórmula pareça, puxa vida, isso aqui é muito difícil. Cara, como que eu vou fazer isso aqui? Gente, relaxa, isso aqui é tranquilo, é só você somar. Esse símbolo, esse sigma maiúsculo só diz pra você, olha, soma, tá? Esse símbolo aqui só diz assim, soma todo mundo. Ok? Agora vamos fazer o quê? Vamos pegar, eu vou mostrar para vocês aqui no slide a parte, aqui ó, média normal, a média ponderada, que tem pesos, a média aritmética com frequências, e aqui algumas propriedades de média, que tem de produtório e tal, mas agora eu quero mostrar para vocês a mediana, como eu mostrei para vocês, a mediana. A moda. Existem outros tipos de moda, eu comentei lá no vídeo. Então dê uma olhadinha no vídeo lá. O vídeo tá bem curto, acho que tem 10 minutos. Então é bem legal de ver porque tá bem rápido, não é uma coisa muito maçante. E agora a gente vai ver isso aqui, ó. A amplitude, o desvio médio e o desvio padrão. Na verdade, nem o desvio médio, é a amplitude, o desvio padrão e a variância, que é isso que eu peço aqui nessa questão. Variância, desvio padrão e amplitude, tá? O intervalo interquartil a gente não vai ver, não. Opa, fiz alguma merda aqui. Aí, diminuir esse trem aqui. Então vamos lá, vamos ver aqui como calcula cada um deles. Gente, para calcular a amplitude, você vai pegar o máximo e subtrair do mínimo. Observe que a gente já calculou o máximo e o mínimo aqui, então é só subtrair. Então é bem fácil. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Se eu conseguir voltar aqui a essa telinha, vai ficar bom. Então, basicamente, se vocês olharem aqui, ó, o máximo é 22, o mínimo é 10, então a amplitude vai ser 22 menos 10, que dá 12. Então, a amplitude é 12. Acabou. Então, você vai escrever lá, né? Para essa questão aqui, eu queria, na verdade, limpar essa parte aqui da média. Pode ser que eu precise usar, né? Tomara que não. Mas caso for preciso usar, eu uso o Excel lá para mostrar para vocês, tá? A resposta direta. Então vamos lá. Então como que eu faço a amplitude? Bem simples. Basta você fazer o quê? A amplitude ela vai ser igual a 22 menos 10, que é o máximo menos o mínimo, tá? No caso é 12. Esse é o valor da amplitude dos meus dados. Então ele vai ter no mínimo 12 e no máximo 22, no mínimo 10, no máximo 22, ou seja, você tem um desvio, tá? Um aumento aí de 12 unidades, de 12 metros, do menor para o maior. Desvio médio, ele não pede para a gente calcular, então ele pede para a gente calcular quem? O desvio padrão. O que é o desvio padrão, pessoal? O desvio padrão é... Opa, tá aqui.
Cadê o desvio padrão? Esse aqui é o desvio variância. Então nós vamos calcular primeiro a variância e depois o desvio padrão, né? Tá até aqui na ordem. Então como que eu calculo a variância? A variância, ela é a soma, pessoal, de todos os x menos a média. A média nós calculamos e a média deu quanto? Eu me arrependi de ter apagado, né? Mas eu lembro de cabeça, tá, pessoal? A média deu 16,91. Esse foi o valor da média, tá? Então, basicamente, o que a fórmula da variância diz pra gente é: nós vamos pegar todo o x que tem nessa tabela, vamos subtrair da média, elevar ao quadrado e somar todo mundo e depois dividir por 31, que é o valor do n aqui. Então, façamos isso, né? Deixa eu escrever isso aí para vocês verem na prática como de fato isso é feito. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A fórmula da variância é essa aqui, ó. Opa, deixa eu usar aqui a canetinha ao invés do quadrado, né? Como é devagar. E é porque é um programa simples de desenho. Imagina se fosse um programa pesado, né? Bora, bora, bora. É, pessoal, muito devagar. Daqui para 10 horas ele destrava aqui. Bom, destravou. Vamos lá. Então, o que diz a fórmula pra gente, ó? A fórmula da variância, que parece um O ao quadrado aqui, mas é o sigma minúsculo ao quadrado, ele é igual ao quê? Ele é igual a soma, tá? Eu vou até fazer aqui, ó, aberto aqui. Então, a variância, ela é o somatório, tá? De i variando de 1 até 31, porque nós temos 31 canos, o valor do xi menos o valor da média, que é 16,91, ao quadrado, dividido por n, só que o n vale 31. Esse que é o cálculo que nós vamos fazer. Então, quando eu olho para a minha tabela, eu vou fazer o que? Eu vou fazer o primeiro valor, que é 19,5. Então, nós teremos 19,5 menos 16,91 ao quadrado, mais o segundo valor, que é 20, menos 16,91 ao quadrado, mais todos os valores, menos a média ao quadrado, tá? Até chegar lá no final. Tudo isso dividido por 31. É claro que nós vamos fazer isso aqui na mão aqui. Nós vamos pegar um programinha e fazer o cálculo. Como eu mencionei com vocês, até no vídeo eu comento, claro que eu não vou ser sacana com vocês e pegar e dizer assim, olha, eu vou cobrar tudo isso aí de vocês, então vocês vão fazer o cálculo tudo manual. Não. Eu vou colocar questões mais tranquilas para vocês fazerem numa prova. Não você carrasco desse jeito aí. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é pegar esses dados que estão aqui, pessoal, ó, esses dados que estão aqui, e nós vamos fazer o seguinte cálculo. Ó, eu vou pegar cada um deles aqui, como vocês estão vendo, eu vou pegar cada um deles e vou pegar eles e subtrair da média. Eu vou até fazer isso aqui, ó, vou mostrar para vocês uma coisa que eu vou fazer, ó. Vou deixar a tabela do jeito que estava inicialmente, ó, sem organizar ela. Sem organização nenhuma, do jeito que ela apareceu lá na questão. Ó, ela tá assim, ó. Beleza? Ó, essa é a tabela original aqui Na que tabela. nós temos. Ó, ela é a tabela original. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar cada um desses termos aqui e vou subtrair da média, que é a fórmula. Ó. Vou subtrair da média separados. Não vou juntar ninguém. Vou só separar. Ó. Eles menos a média, que é 16,91. Ó, esse aqui menos a média deu 2,59. Aí, ó, 20 menos a média deu 3,09. E assim eu vou fazer com todo mundo, ó. Tá vendo aí? Observe que esse aqui, ó, o 15 é menor do que 16. Então, por isso que deu negativo. Ó. Os que dão negativo é porque eles são menores do que a média, que é 16,91, tá?
Aí eu vou fazer isso aqui, porque eu não sou besta, e apagar esses dois aqui, porque não tem valor aqui, ó, tá? Então isso aqui não existe. Esses valores que a gente acabou de calcular aqui, separados aqui, eles são o quê? Esses valores aqui representa, tá? Representa cada uma dessas subtrações aqui. Só que além disso, nós temos que elevar elas ao quadrado. Então vou pegar, ó, eu vou pegar cada uma delas e vou elevar ao quadrado aqui. Então vou pegar isso aqui e vou elevar ao quadrado assim, ó. Então isso aqui é o quadrado da 6.708. E aí se eu arrastar aqui, ó, eu faço de todo mundo dessa linha. Se eu arrastar para baixo, eu faço todo mundo de baixo. Percebam que esse daqui deu zero, tá? Ó, esse aqui ao quadrado deu zero, esse aqui deu zero também. Porque provavelmente o arredondamento desses valores aqui não está muito legal. Então olha só, se a gente abrir mais aqui, ó, vocês vão ver que ele vai dar um número positivo, ó. Estão vendo aqui? Então se a gente abrir um pouco mais as minhas informações, deixa eu abrir aqui, né? Ó, deixa eu pegar assim que vai ser, se eu fizer assim, ó. Se eu selecionar aqui em cima, ó, e selecionar todas as colunas ao mesmo tempo e eu clicar aqui duas vezes, ó, ele vai abrir todo mundo com o que eu preciso da questão, tá? Para ficar melhor. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu só vou restringir eles a algumas casas decimais. Eu vou deixar eles com, sei lá, 5 casas decimais, que aí vai ficar melhor para mim. Aí eu posso, olha, ficou até mais legal. Então, ó, esse aqui é os valores da tabela, tá? Eu posso até reduzir as casas decimais dele aqui. Posso deixar só com uma casa decimal. Esse aqui é o valor da subtração de cada um desses valores com a média. Isso aqui é ele elevado ao quadrado. E no final o que a gente vai fazer? Soma tudo. Então isso aqui vai ser igual a soma. Ó, você escreve soma. E aí seleciona todo mundo aqui, ó. Pronto. 248,87,510. A média, então, ela pode ser calculada como? A média não, né? Aqui vai ser a variância. Então, como calcula a variância, vai ser esse resultado aqui que eu somei tudo e dividido por 31, que é o valor de informações que eu tenho, tá? Uma coisa que é bem legal aqui, quando a gente organiza as tabelas nesse formato aqui, pessoal, é o seguinte, ó, por exemplo, se eu quero saber a média, eu faço igual, média, dou Enter, e aí eu seleciono todos os meus valores aqui, ó. Pronto, dou Enter, encontro a minha média, ó. Esse é o valor da minha média aqui em relação a esses valores aqui. Se eu quiser, por exemplo, a moda, deixa eu ver se eu encontro a mediana. Torna a mediana. Então, olha só, a mediana, eu pego os meus valores aqui, dou Enter. 16.9, mediana, tá? E é justamente os valores, mediana e a média. Então, são os valores que a gente encontrou. A gente está calculando agora, por exemplo, a amplitude. Deixa eu ver se tem aqui a amplitude. Não vai ter amplitude, pode ser que esteja com outro nome, eu não reconheço ainda. Deixa eu ver então a variância. Então a variância, ó, esse var calcula a variância com base no amostra. Então vem aqui, var. Eu vou pegar aqui, selecionar todo mundo e dar um Enter, ó. 8,29. Então esse é o valor da variância aqui. Pode ser, pessoal, que esses valores só não sejam condizentes. Por quê? Porque eles estão organizados assim, ó. Deixa eu organizar eles assim, ó, para vocês verem como que vai ficar aqui, ó. Vou pegar e colocar tudo aqui do lado, um do lado do outro, ó. Vou pegar aqui, peraí. Deixa eu pegar esses valores aqui, eu vou abrir uma planilha nova aqui e vou colar eles transposto, ó. Se você quiser mudar de linha para coluna, é só você vir aqui, ó, colocar aqui transpor. Dá um OK, ele vai transpor todo mundo aqui para vocês, ó. O legal disso aqui é que você tem todos os valores aqui transpostos para você utilizar, tá? Agora pensa no seguinte, ó. Quero calcular a média. Então a média normal, a média comum, a média aritmética. Você vem aqui e dá um Enter, ó. Resultado, esse aqui. Eu quero, esse aqui foi a média, tá? Média, moda, mediana, variância,
Desvio padrão é o próximo. O desvio padrão, gente, é só a raiz quadrada, tá? O desvio padrão, deixa eu mostrar aqui no slide. O desvio padrão, ó, é você calcular a raiz quadrada desse resultado. Então, você calculou esse, faz a raiz quadrada, pronto. Aqui temos, para caso tenha frequência. Então, vamos lá. A moda, né? Moda. Calcula o resto da divisão. Então, acho que não é tão interessante isso aqui pra gente. Mais comum. Ah, tá. Modo aqui, tá? Ele tá como modo aqui pra gente, então talvez seja uma tradução não muito legal do português, tá? Então a moda aqui é o 14.1. Mediana. Aqui a mediana. Opa, esqueci de escrever a mediana, né? A mediana, que é só média aqui. Então ela vai ser 16.9, igual a gente já havia calculado. A variância, que é o VAR. Fazendo o VAR aqui, o resultado vai dar 8.29. E o desvio padrão igual a quê? O desvio padrão vai ser igual... Deixa eu ver se tem como colocar aqui. Desvio padrão. Ó, aqui vocês podem ver, ó, desvio médio não é o que a gente quer calcular. Desvio padrão deve ser esse outro aqui, ó. O DESV-P, que é o desvio padrão. Então, desvio padrão. A gente dá um Enter aqui e encontra aqui o desvio padrão de todos eles aqui, ó. Observe que se eu pego, ó, o desvio padrão, ele é raiz quadrada, tá? Então, a raiz quadrada a gente escreve assim, ó, raiz desse valor vai ser isso aqui de baixo, tá? Então ele gera o mesmo valor, porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, caso você queira calcular isso aqui de maneira mais simples, você pode usar o Excel e calcular isso de maneira mais direta, tá? Observe que na moda ele só retornou para a gente o 14.1, mesmo a gente descobrindo que tem vários outros, ó, o 19.5 que se repete, o 16 que se repete. Então nós temos várias modas aqui, não é só o 14.1. 14.1 é uma, né? Ele é uma das modas existentes nessa tabelinha aqui, nessa distribuição, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo até aí, né? Olha só. Aqui nós temos outro exemplo para calcular média, modo, mediana. Então aqui nós vamos fazer bem tranquilo aqui. Essa daqui é bem mais fácil de calcular, tá bom? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui, ó. Essa aqui da polícia que eu passei para vocês. Eu passei essa da prova de aço ABNT. Acho que eu passei, né? Deixa eu conferir aqui. Passou. Passei, né? 28 componentes eletrônicos. Aqui nós temos uma empresa para fazer a distribuição e o histograma. Então, é só construir a tabelinha, igual eu mostrei para vocês. Aqui é para calcular a média, moda e mediana desses três aqui, ó. Isso aqui é legal. Vou fazer. Esse aqui é bem fácil de fazer. Provavelmente algum desses aqui eu vou cobrar para vocês no trabalhinho, tá? Aqui nós temos uma distribuição de frequência absoluta, dada apenas a tabela de distribuição de frequências, calcula os vários tipos de medida de tendência central e dispersão dos salários, tá? Então é para calcular média, moda, mediana e assim por diante, tá bom? Vamos fazer essa aqui, ó. Essa aqui eu me interessei de fazer ela. Eu vou só tomar uma água, vou fazer ela com vocês, porque ela traz um aspecto diferente, tá? Então eu vou fazer essa aqui com vocês, essa 21. Ela vai trazer um aspecto para a gente abordar a questão da frequência, outras questões bem interessantes aqui, tá? Eu vou deixar ela aqui mesmo, já vou só tomar água e a gente faz ela. Só um minutinho.
Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos fazer essa questão aqui, ó. Nós temos uma distribuição de frequências em relação a salário aqui, distribuição frequência absoluta, tá? Então nós temos de R$700 e 750, né? Duas pessoas, vamos colocar assim, que ganham esse salário. Nós temos de 750 a 807 pessoas e aí vai até chegar em 1.100, tá? E vamos ver o seguinte, o que nós precisamos, deixa eu chegar aqui no slide, né? O que nós precisamos, por exemplo, para calcular, vamos começar pela média, tá? Bom, nesse caso aqui, nós não vamos usar uma média tradicional, porque nós temos, nesse exercício, uma distribuição de frequência. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos usar essa regrinha aqui, ó. O que é a média aritmética nesse contexto aqui, pessoal? Basicamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o somatório, eu vou até escrever ele aqui, ó. Nós vamos pegar a média vai ser a soma de todos os x e vezes as frequências dividido pela soma de todas as frequências, tá? Então, basicamente, o que nós precisamos fazer aqui para calcular essa média, eu vou dar uma ajeitada aqui para as coisas ficarem mais bonitinhas, ó. Vamos fazer, ó, x barra, ele vai ser a soma, tá? De todos os x vezes as suas frequências, tá bom? E isso aqui dividido pela soma de todas as frequências. Aqui vale ressaltar que quem é o xi, que é uma coisa que muitas vezes a gente não lembra, tá? Cada xi desse, pessoal, é o ponto médio da minha tabela. Então, o xi é o ponto médio. E a frequência é esse valorzinho indicado aqui. Então, nós vamos multiplicar o x1 pela primeira frequência, o x2 pela segunda e assim sucessivamente, tá? Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui... Deixa eu voltar aqui... Peraí que eu bugo porque deu um monte de coisa aberta aqui, aí eu não sei onde é que tá. Então, é esse aqui que a gente vai estar utilizando para resolver. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Quem é o ponto médio do primeiro intervalo? 725. Então, eu venho aqui e vou escrever o meu primeiro, ó. Então, ao invés de eu fazer tudo numa conta só, eu vou separar ela, tá? Então, vamos lá. Ó. Quem que é o x1 vezes a frequência 1? O x1, pessoal, ele é o ponto médio aqui. No caso, 725. Então, eu vou multiplicar pela primeira frequência, que é 2. E aí, isso aqui vai dar 14.050, tá? Desculpa, 1.450. Vou pegar o x2 e multiplicar pela segunda frequência. O ponto médio da segunda classe é 775. Se eu tiver errado, gente, vocês me corrijam aí, tá? Se eu estiver falando, se eu disser algum valor aí que não é condizente, tá? Ó, o ponto médio é o x e a frequência é 7. Aqui, o x3, ó, terceira classe, 825 e a frequência é 15. Então, x3 vezes a frequência 3 é 825 vezes a frequência que é 15. Aí eu vou multiplicar e dar o resultado aqui. Quem é o x4, f4, né? Ele nada mais é do que quem, ó? 875, que é o ponto médio, vezes a frequência que é, ó, 22 aqui. Vezes a frequência que é 22. Quem que vai ser o x5 vezes o f5? Ponto médio aqui do x5, 925, vezes a frequência dele, que é 12. Igual, né? Agora nós vamos fazer o x6, f6, que nada mais é do que o ponto médio da sexta classe, 975, vezes a frequência referente a ela, que é 8, tá? Então você já deve ter pegado a ideia aí. Vamos lá fazer os cálculos aqui por enquanto, ó. Então nós vamos começar pelo primeiro aqui, ó. Então, fazer melhor, né? Vamos recorrer aqui ao Excel, né? Já que a gente tem essa ferramenta aqui fantástica. Vamos lá. Então, gente, ó. Esse aqui é o X e esse aqui é o FI, tá? Vamos lá. Então, o primeiro é 725 e o segundo é 2. 775 e a distribuição é 7, tá? Vou até pegar aqui, ó. Por enquanto, deixa aqui. 825 e a frequência é 15. 875 a frequência é 22.
925 a frequência é 12. 975 a frequência é 8. Agora vamos aqui. Vamos aqui no slide, tá? Aqui, ó. Deixa eu tentar aqui afastar para cá. Vem cá. Deixa eu dar um zoom aqui. Na minha tabela aqui. Então essa é a minha tabela, ó. Agora o ponto médio do x6, né? Deixa eu até afastar aqui. Vou colocar aqui o i, ó. Isso aqui vai ser o i. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então são 8i. Então agora é a sétima, entre 1000 e 1050. Então é 1025 e a frequência é 3, ó. Na classe 8, 1050 a 1100. Então é 1075 e a frequência é 1. Pronto. Aí a pergunta seria basicamente o seguinte aqui, ó. Quanto seria o xi, tá, pessoal, vezes o fi? Então aqui eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse daqui, esse, vezes esse aqui, ó. Dou um enter aí. E aí eu posso só arrastar aqui, que aí eu não preciso multiplicar de um em um, ele já vai me dar todos os resultados, ó. Esse é o valor de todas as multiplicações. Então, quando eu vier aqui deixa eu até apagar essa parte de baixo aqui, pessoal. Essa parte aqui, ó. Que a gente já fez ali na tabela, tá? Auxiliando a gente aí. Deixa eu fazer isso aqui, só para vocês verem, ó. Então, quando eu vier aqui, eu vou substituir o quê? A soma de todas as multiplicações. Então, eu vou fazer 1450 mais 5425 mais 12.375 mais eu coloco todos os valores, tá? E aqui embaixo eu tenho uma soma das frequências, ó. Então eu posso vir aqui e somar todo mundo aqui, ó. Somo todo mundo. O resultado de todas as frequências é 70. Ou eu poderia simplesmente vir aqui e somar, ó. 2 mais 7, 9. 9 mais 15 dá 24. 24 mais 22 dá 46. Mais 12 vai dar 58. Mais 8 vai dar 66. Mais 3 dá 69. Mais 1, 70. Tá? Então eu poderia somar aqui todas as frequências. E aí, ó. Como eu quero a soma de todas as xi com as frequências, eu venho aqui também escrevo soma. Somando todo mundo. Eu posso fazer isso na calculadora sem recorrer aqui ao Excel, mas no Excel fica tudo mais claro, mais legal de se fazer, tá? E aí eu vou dividir isso por 70. Então quando eu faço aqui, por exemplo, ó, esse daqui dividido por esse, o resultado vai dar esse daqui. 879,2857143. Lembre-se do arredondamento. Nesse caso a gente pode arredondar, por exemplo, para 879,30 centavos. Então basicamente o que a média diz em relação a essa questão aqui, ela diz o que pra gente? Ela diz que o salário médio dessa empresa é de R$ 879,03, tá? Vejam que aqui esse valor médio está próximo aqui da classe 4, que é a classe média, vamos colocar assim, a classe média do nosso problema, é porque os valores estão mais concentrados nesse valor aí, tá? Deixa eu só desativar aqui, que o pessoal tá mandando mensagem, tá? E aí depois eu vejo aqui essa mensagem. Então vamos lá. Então, pessoal, é isso aí. Calculamos a média. Só que como eu mostrei para vocês, não tem só a média, né? Deixa eu voltar aqui porque eu me perdi agora. Ah, tá. No PDF aqui. Então agora vamos rever aí. Agora a gente já calculou a média, usando uma distribuição de frequência. Depois da média, a gente pode, por exemplo, calcular... Esse aqui é a média geométrica, tá? Ó, essa aqui é a média geométrica, a gente não vai calcular ela. Essa aqui é a média harmônica, ela só é interessante quando nós temos dados inversamente proporcionais, então para cá não tem muito interesse. Agora nós vamos para mediana, tá? Como que a gente faz para calcular a mediana de uma distribuição de frequência? O que a gente precisa para calcular a mediana? A gente precisa fazer isso aqui, ó. Nós precisamos usar o LSI, limite inferior da classe que contém a separatriz. Ou seja, se eu quero, por exemplo, calcular a mediana,
Então nós vamos pegar o limite inferior, na verdade, da classe, tá? O limite inferior de cada classe, ou seja, da classe 1, da classe 2. Nós vamos pegar a posição da separatriz, que é dado por I vezes N vezes S, dividido por S. Calcular a frequência acumulada da classe anterior. Então, como que eu calculo a frequência acumulada? Aí a gente pega a fórmula lá da aula, né, do vídeo, né? Nesse caso aqui eu pego do PDF aqui, que eu nem lembro a fórmula mais de cabeça, só para vocês terem uma ideia como as fórmulas são grandes, né? Deixa eu ver se é isso aqui. Ó, como que eu calculo a frequência anterior? Aqui nós temos aqui as tabelas, uma hora eu chego lá, tá? Então aqui, ó, eu ensinei como calcula a amplitude, como calcula a amplitude total, ponto médio de cada classe. Frequência absoluta é a soma de todas as frequências. Frequência acumulada é a soma de todas as frequências I aqui, tá? Então, no caso de cada classe, frequência relativa e tudo mais, a gente pode estar calculando dessa maneira aí, tá? O que mais que a gente pode calcular? Eu não vou calcular aqui a mediana, porque vai dar muito trabalho, eu estou bem cansado. Por conta a gente tem que calcular muita coisa. Eu vou deixar para calcular, pessoal, aqui, ó, deixa eu ver aqui. Vamos pro desvio padrão, que vai ser melhor aqui por conta dos somatórios aqui, para eu poder usar as ferramentas aqui mais interessantes pra gente, tá? Então me perdoem aí. Como que eu calculo a variância e depois como que eu calculo o desvio padrão? Vou calcular os dois para vocês verem, tá? Basicamente o que a gente vai pegar é somar todos os xi, que é o ponto médio de cada classe, subtrair da média que a gente calculou aqui, e elevar ao quadrado e dividir por n. Ou seja, eu vou pegar a soma de cada um desses valores aqui, tá? Menos esse valor, elevar ao quadrado e depois fazer a soma. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o xi menos a média, tá? Menos a média. Vou até escrever aqui a média. Então, como que eu faço isso? Vou fazer esse cara menos, tá? Esse cara aqui. No caso aqui, ó, vocês vão observar o seguinte, ó. Se eu fizer dessa forma aqui, quando eu arrastar os valores aqui, ó, quando eu arrastar, ele em vez de pegar, ó, por exemplo, só esse valorzinho aqui, ó, ele vai arrastando para baixo também, ó. Então ele vai pegar esse valor aqui que é zero. Então aqui a gente tem que ter um cuidado. Ou a gente, na fórmula central aqui, a gente usa um cifrão. Eu acho que é um cifrão, eu não lembro. Vamos ver se é o cifrão mesmo, ó. Se eu uso o cifrão aqui, não é o cifrão, então eu não lembro como que faz. Ou simplesmente eu escrevo aqui menos 879,2. No caso a gente aproximou para 3, né? Então vamos deixar aqui 8,3, tá? Então eu vou usar esse valor fixo aí para ficar mais, digamos assim, mais sucinto no nosso cálculo. Esse x menos a média é esse valor de dentro aqui do meu somatório, tá? Lembrando que esse somatório, ele na prática, esse somatório aqui, deixa eu fazer aqui para vocês verem, tá? Esse somatório ele vai dizer o seguinte, ó, que a variância ela é igual ao que? A x1 menos o x, a média ao quadrado, mais x2 menos a média ao quadrado, e assim sucessivamente, dividido por n, tá? Mas professor, aqui tem um problema. Os nossos dados, eles são tabelados, isto é, eles possuem frequência. Então o que eu faço? Ao invés de eu usar a fórmula de cima, eu vou usar a fórmula de baixo que possui a frequência. O que vai trazer, digamos assim, de novo para a gente? É que a gente vai ter que pegar esse valor aqui, né? Vamos fazer o xi menos a média, tá? Elevado aqui ao quadrado, tá bom? Então, vou pegar esse valorzinho aqui e elevar ao quadrado, então, igual a esse valor elevado ao quadrado. Pronto, elevei ele ao quadrado. E agora, eu tenho que multiplicar pela frequência, ó. Então, isso aqui vai ser o FI, que multiplica isso aqui. Deixa eu só copiar aqui, né? Para facilitar. Então, isso aqui vai ser igual a frequência, que é esse carinha aqui, vezes esse carinha aqui. Pronto. Tenho todos os valores, tá? E aí, o final de tudo aqui, ó, esse aqui é o valor da
média. Agora a gente está calculando a variância. Então, como que eu faço? Eu pego, eu somo tudo isso aqui, certo? Eu vou até colocar aqui, ó, a soma. Então, igual a soma de todo mundo aqui em cima, tá? Então, isso aqui vai ser igual a soma dividido pela soma das frequências, ó. A soma da frequência é essa aqui, ó. Então, esse valor aqui, ó, observe, ó, é a soma das frequências aqui, ó. A variância, ela é a soma das frequências vezes os desvios quadrados, tá? Dividido pela soma de todas as frequências, que foi feito aqui, ó. Isso aqui é a soma de todos eles, ó. Frequência e aqui dos desvios ao quadrado vezes a frequência. Então, isso aqui é a variância. E como que eu faço o desvio padrão? Oi. Jorge ficou mudo. Eu fiquei mudo ou vocês? Oi. Pera aí. Voltou. Voltou. Voltei, né? Voltou. Então, assim, como eu mencionei. Então, aqui, ó, nós temos a variância e a média. E o desvio padrão, como que eu faço? O desvio padrão, ele é a raiz quadrada, tá? Só você calcular a raiz quadrada da variância. Pronto. Esse é o valor do desvio padrão. E aí, sendo assim, a gente calcula média, variância e desvio padrão. Para calcular moda, para calcular outras coisas aqui, ó, como vocês podem ver, variância relativa, coeficiente de variação, é só você incrementar um pouco mais as fórmulas com mais cálculo. Sempre digo, claro que na prova eu não vou colocar coisas muito absurdas para vocês calcularem, porque eu sei que não dá tempo de fazer. Tá? E como a gente não está tendo uma aula comum, uma aula todo dia, ali 2 vezes por semana se encontrando como normalmente a gente não vai ter tempo, já porque mês que vem, agora em setembro, está acabando essa aula, a gente não vai ter tempo aí de fazer todas as coisas, tá? De fazer tipo, vamos pegar um trabalho e vamos fazer ele passo a passo. Okay? Então esse é um detalhe que eu quero trazer para vocês, tá bom? Ó, eu vou passar alguma dessas questões que eu mostrei para vocês. Eu vou fazer dessas aqui que são mais tranquilas, tá? Vou mostrar para vocês, vou passar para vocês fazerem, valendo pontuação. E aí, na segunda-feira, como a gente já havia combinado, prova. Eu vou colocar a prova das 19 até as 23 horas para vocês terem tempo suficiente para fazer ela. Misericórdia. Ok?